pastor Gessé, me dá a oportunidade de falar a todos vocês. Uma alegria estar aqui. Alguns de vocês eu conheci quando eram jovens nessas reuniões, agora já estão aposentados, né? Antigamente. Mas é engraçado, a gente vê, rapaz, você recebe o Elias, gentilmente entrou em contato comigo, acho que você agendou comigo uns 6 meses atrás, não, Elias? 3 meses atrás, ficamos negociando data, não foi? Aí você se prepara, faz exegese, vai para o hebraico, ora muito, chega aqui, encontra o indivíduo, seresteiro de Jesus. Sabe o que ele pergunta para mim? Vai ter piada hoje, pastor? Cara. Mas eu sou o pastor Darcy, alguns de vocês não me conhecem. Antes que você venha falar para mim que você tem uma tia que se chama Darcy, eu já sei. Não é? Todas as pessoas insistem em me lembrar disso. E eu prefiro achar que o meu nome está na Bíblia e tem que ser na RA. Eu não uso NVI na igreja, porque ela tirou meu nome da Bíblia de Mateus capítulo 7, versículo 7. Lá na Bíblia em RA está assim, na revista atualizada: pedi, dar-se-vos-á. Então toda vez que você lê esse versículo, você vai lembrar dessa piada sem graça que eu contei, infame, mas você vai lembrar disso. Então você tem um compromisso agora de orar por esse pobre homem aqui, que Deus continue nos usando para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, que alegria estarmos juntos aqui. Rogamos em nome de Jesus que o Teu Espírito que habita em nós encha agora, Senhor, nossa mente de toda a iluminação que precisamos para compreender a Tua palavra como convém. Palavra que o Senhor inspirou, que o Senhor escreveu através de homens santos, mulheres santas, que o Senhor escolheu. E agora temos o privilégio de lê-la, aprendê-la, absorvê-la, mas isso só vai ser possível, Senhor, se o Teu Espírito iluminar as nossas mentes e também dirigir a nossa alma e nosso coração de maneira que apliquemos a Tua palavra também como o Senhor deseja, porque aprendemos com ela que não podemos ser, Senhor, apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Rogamos então, Senhor, por toda a ação do Teu Espírito em nossas vidas, de maneira que sejamos capacitados a aplicar bem a Tua palavra, e assim o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua sabedoria e da Tua santidade. Para que isso aconteça, Senhor, eu tenho consciência de que eu posso, Senhor, atrapalhar a boa exposição das Sagradas Escrituras, se não depender totalmente do Senhor. Então entrego a minha vida a Ti, entrego a vida dos meus irmãos ao Senhor agora. Fala, Senhor, ao nosso coração, fala, Senhor, à nossa alma, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós queremos Te ouvir nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. A pandemia sanitária gerou uma pandemia emocional. Todos vocês têm ouvido isso, e isso é fato. Eu tenho um ministério de aconselhamento bíblico e muita procura de pessoas que são cristãs, mas que foram levadas por muitas das informações que são veiculadas para nós. Informações, muitas delas não verdadeiras. Nós estamos vivendo também numa pandemia de fake news, que são mentiras que vão sendo veiculadas, de repente já são acreditadas como verdades, e as pessoas começam a ficar atemorizadas, aterrorizadas por causa de informações que nós estamos recebendo. E as pessoas então começam a sofrer emocionalmente, começam a sofrer espiritualmente. O tema de vocês neste ano é não temas. Olha, ter medo é bom, é um gatilho que Deus criou para nós, que liga uma luzinha vermelha em nossa mente, em nossa consciência, e diz: tome cuidado porque isso é perigoso, tome cuidado porque isso não faz bem. O medo, ele é usado para isso. O problema é quando o medo começa a controlar os nossos pensamentos, quando o medo começa a controlar os nossos sentimentos, e quando o medo começa a algemar
as nossas ações. Quando isso acontece, nós conhecemos isso como síndrome do pânico. E muitas pessoas estão migrando para a síndrome do pânico, porque o medo agora controla os seus pensamentos. Nós somos levados a pensar de acordo com o medo. Nós somos levados a pensar de acordo com os terrores da vida. E aí isso também migra para o coração. E pessoas começam a ter sentimentos de terror, da taquicardia, sua, não é? As mãos ficam suando. Eu tenho tratado de pessoas com síndrome do pânico, que quando estão no trânsito em São Paulo, eles têm a sensação que eles precisam sair do carro e deixar o carro ali no trânsito. Muitas vezes essas pessoas não podem mais dirigir por um tempo, porque elas entram nessa crise e elas saem do carro e saem andando, e o carro fica parado lá no meio da rua, no meio das avenidas em São Paulo. Já tive pessoas que estavam passando por isso. Outros que criaram um pavor em passar por baixo do Vale do Anhangabaú. Lá em São Paulo, não sei quantos de vocês conhecem, tem o Anhangabaú e tem o Vale do Anhangabaú, que é um buraco que você passa por baixo com o carro. Eu tive uma pessoa que fez aconselhamento bíblico para vencer a síndrome do pânico, que ele não passava por baixo do Vale do Anhangabaú. Quando ele vinha, ele morava ali para lá do vale, chegando no centro de São Paulo. Ele morava na zona norte, vinha para a zona sul, tinha que atravessar o Vale do Anhangabaú. Ele vinha de ônibus, ele descia antes do vale, andava por cima do vale, isso demora pra caramba, ia tomar um outro ônibus depois de minutos e minutos, porque ele não tinha coragem de passar embaixo do Vale do Anhangabaú, porque a sensação que ele tinha, o sentimento que ele tinha vai cair tudo em cima de mim. O medo começa então agora a controlar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e muitas vezes algema as nossas ações. O Salmo 112 é um salmo que é um antídoto para nós, para a síndrome do pânico, para não permitirmos que o medo controle os nossos sentimentos, controle os nossos pensamentos e algeme as nossas ações. Medo, os homens da Bíblia tiveram. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, que quando ele estava na Macedônia, ele foi tão perseguido que ele teve terrores por dentro. O que ele quer dizer com isso? Eu tive medo. Estava em Filipos, foi perseguido. Foi para Tessalônica, perseguido. Vai a Bereia, perseguido. No capítulo 1, versículo 8, ele diz que quando ele estava na Ásia, o sofrimento foi tal que ele se desesperou da vida. Então, grandes homens da Bíblia, que nós estamos acostumados a observar, a nos encantar com as histórias deles, tiveram medo. Davi teve medo, Jonas teve medo, Elias teve medo, Moisés teve medo, Neemias teve medo. Todos esses grandes homens de Deus tiveram medo e precisaram lidar com o medo diante do Senhor. E o Salmo 112 nos ensina isso. O Salmo 112 é um salmo que é chamado de Halel. A palavra para louvor é a palavra aleluia é a palavra louvado ou louve ao Senhor em hebraico. Halel é a palavra para louvor. É mais ou menos o Salmo 111, 112 e 113 como os nossos cânticos na igreja. Nós temos hinos e temos cânticos, ok? E a Bíblia reconhece isso. Lembra quando Paulo tanto escreve aos Efésios, ele diz: louvem ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, ok? Então o Salmo 111, 112 e 113, eles estão incluídos ali num arranjo canônico no livro de Salmos, que são os cânticos, alguns cânticos da época. E o Salmo 112 era um cântico, como nós cantamos aqui, essa música, não é? Nos contando que a palavra de Deus é luz para nós,
luz para a nossa vida. Por isso eu já não ando mais sem destino, porque eu tenho direção da palavra. Esse salmo ensinava a comunidade de Israel a lidar com o medo, com os temores da vida. E o texto começa assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O próximo slide você vai ver aí a primeira verdade desse salmo, que diz o seguinte para nós: as bênçãos do Senhor aos que temem e se deleitam em sua palavra. Aqui o texto está falando: aleluia, louvado seja Deus, felizes, bem felizes, ou felizes são os homens que temem ao Senhor. Aqui é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que reverencia ao Senhor. Temor do Senhor, se você fizer um estudo desse termo na Bíblia, você vai descobrir que temor do Senhor é toda a revelação que Deus nos dá através da palavra de Deus, e as respostas que nós oferecemos a essa revelação que nós recebemos de Deus, que pode ser obediência, santidade, consagração, devoção, prestação de culto. Isso é temor do Senhor. Eu aprendo a palavra de Deus, eu sou assistido pela palavra de Deus, eu tenho direção por meio da palavra de Deus, e eu então eu correspondo a essa revelação que eu recebo do Senhor. Isso é temor do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que feliz é o homem que responde à palavra de Deus com obediência, responde à palavra de Deus com submissão, responde à palavra de Deus com adoração, responde à palavra de Deus com consagração. A palavra consagração é exclusividade a Deus. Deus disse, então eu obedeço. Deus falou, então eu ouço. Deus mandou, então eu sigo. Isso é temor do Senhor. E a Bíblia está dizendo que isso traz felicidade. Mas também é feliz o homem que tem prazer, deleite nos seus mandamentos. Há alguns anos atrás, bem no ano que eu cheguei ali em São Paulo para pastorear a Igreja Batista de Vila Mariana, 4 meses depois, se converteu um empresário indiano, que fazia parte de uma empresa familiar indiana ali em São Paulo. E é uma empresa familiar, e o pai, não é? O verdadeiramente indiano que veio de lá, da Índia, ele saiu da casta baixa da Índia, chegou aqui no Brasil, ele veio para o Brasil com apenas $100 no bolso. Ele chegou no país do Brasil, vindo da Índia, com $100 no bolso. Hoje ele tem patrimônios de milhões e milhões de reais. E esse indivíduo começou então a trabalhar e crescer, e crescer, e crescer. E aprendeu a confiar em si mesmo, porque ele sai de uma casta e de um país na Índia em que não era dado a ele qualquer oportunidade de crescimento. Aí ele vem para um país onde ele tem liberdade de trabalhar, ganhar o seu dinheiro, aprender profissões, aprender negociações. Ele começa a negociar e ele começa a ganhar. E esse país, que muitas vezes a gente reclama, dá oportunidades a esse indiano. Ele faz a família dele aqui, casa com uma brasileira, tem filhos. E aí um dos filhos entrega a sua vida a Jesus. Esse indiano que veio para o Brasil e cresceu muito, ele começa a perseguir o seu filho. Uma perseguição cruel. Eu me lembro que eu orava com essa minha ovelha, e o choro que eu ouvia e que eu via nesse homem era o choro da alma,
de um indivíduo entristecido, de um indivíduo oprimido pela perseguição que ele tinha da sua própria família, do seu próprio pai, dos seus próprios irmãos, porque ele decidiu temer ao Senhor e ter deleite nos mandamentos do Senhor. Mas eu me lembro que por muito tempo, orando com ele, eu dizia assim para ele: fique firme, exatamente o que vocês colocaram, fique firme. Deus no seu tempo, o Deus que controla o Kairos, não só o Cronos. Nós temos duas palavras na língua grega que são traduzidas para tempo: o Cronos, que é o nosso tempo 24 horas, e o Kairos, que é o propósito do tempo, aquilo que Deus faz na nossa história dentro do tempo Cronos. E eu falava para ele: Deus, ele controla o Kairos, e no tempo dele, ele vai mostrar para você a bem-aventurança de alguém que teme a ele e tem deleite na sua palavra. Não esmoreça. Mas era difícil, porque passavam-se 2 dias, ele me ligava, nós nos encontrávamos de novo, e do novo perseguições, palavras malditas, crueldades feitas, e ele permanecendo firme, permanecendo firme, permanecendo firme. Até que um dia, por causa da ação de Deus, sem ele esperar, sem eu esperar, a mãe dele o procura e diz: eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi um elogio do seu pai a respeito da sua pessoa. E ele diz que, embora ele não concorde com a sua fé, embora ele ache que você seja manipulado pelo seu pastor, o pai dele falava isso, que ele era manipulado por mim. E eu me lembro que uma vez ele falou: e teu pastor está interessado em você por causa do seu dízimo. E eu disse para ele: você fica sem dar dízimo por alguns meses. Mas pastor, você fica sem dar dízimo por alguns meses. Eu estou mandando você. Eu sou seu pastor, você vai me obedecer, não vai? Vou. Você vai lá para o teu pai e fala para o teu pai que você vai ficar sem dar dízimo por alguns meses, para ele saber que a nossa igreja não precisa do seu dízimo, e que você dá dízimo porque você adora e obedece ao Senhor, você é grato ao Senhor. Ele foi lá para o pai dele e disse: olha, eu tenho uma palavra do meu pastor para o senhor. Já que o dízimo que eu dou na igreja incomoda o seu coração, pai, o meu pastor disse para eu não dar dízimo por tempos indeterminados. Eu falei para ele: tempo indeterminado. E você diz ao seu pai que eu estou pedindo isso a você, que eu estou ordenando isso a você, para que ele saiba que nós não precisamos do seu dinheiro, nós amamos você, não o seu dinheiro. E aí ele voltou da conversa e disse: meu pai ficou todo constrangido e falou que nunca mais ele vai falar sobre o meu dízimo. Na verdade, ele nunca parou de dar o dízimo, porque o pai dele falou: o seu pastor falou isso. Falou, pai, e ele está disposto a vir aqui conversar com o senhor sobre isso, para que o senhor entenda que eu não estou sendo manipulado, eu estou sendo ensinado na palavra de Deus. Esse camarada, ele tinha tanto deleite no Senhor, que ele e a esposa fizeram algumas fertilizações in vitro, porque ela não engravidava. E aí, numa aula de teologia que nós temos lá, um curso chamado CEBEP, teologia aplicada, eu estava dando aula e falei: olha, não há problema nenhum você fazer fertilização in vitro, desde que você considere e assim faça, coloque todos os embriões fecundados para serem gerados como filhos. Ele já tinha 3 meninas, tinha mais 3 óvulos fecundados in vitro ainda, esperando para fecundar. E ele me procurou depois da aula e falou: pastor, olha, a realidade é essa, e eu entendi que nós temos que obedecer. Eu vou chegar em casa, a minha esposa vai ficar maravilhada com essa ideia, eu tenho certeza, e eu vou ter que fazer isso. Eu falei: faça. Nós temos uma escola lá na igreja. Eu falei para ele: fique tranquilo que bolsa na escola eu dou para você estudar todas as suas filhas, e fralda a gente faz uma campanha na igreja. E eu me lembro que ele foi embora, isso aí já era umas 11h30 da noite, quando era 15 para meia-noite, tocou meu telefone, era a esposa dele, gritando do outro lado: aleluia, pastor, o senhor é o homem de Deus.
eu falei para minha esposa, ela é inconsequente mesmo. Ele está falando para ela que vai gerar os 3 filhos. E ela está deliciosamente feliz. Isso é gente que confia no Senhor, que quer obedecer a Deus. E eles colocaram os 3 óvulos, na verdade 2 não vigaram, vigou um óvulo, nasceu mais uma menininha. Eu falei para ele, você quer que eu ore por um menino ou por uma menina? Ele falou, menina, pastor, eu já sei criar menina, é melhor menina. Não vamos mudar o curso dessa vida. E veio uma menininha, linda, linda, graciosa. Uma menina que se tornou para aquele avô, que quando ele disse que ia gerar os 3 óvulos, porque a Bíblia estava ensinando ele a fazer isso, de novo foi perseguido, cruelmente oprimido, mas nasceu a netinha. E essa netinha hoje é a netinha querida do vovô, porque é a mais novinha. E ele está preparando, e nós estamos preparando essa netinha para ser um testemunho vivo para o vovô conhecer a Jesus. Mas sabe o que aconteceu em tudo isso? Lembra como começou essa história? Um indivíduo que se converte, é perseguido na empresa que trabalha com a família, cruelmente perseguido, chora todos os dias, esbarra na síndrome do pânico a todo tempo, mas ele precisa aprender. Eu tenho que continuar temendo ao Senhor, me deleitando nos seus mandamentos, porque o Senhor diz que eu serei bem-aventurado. Eu estou contando algo para vocês de 13 anos atrás. 13 anos atrás. O pai envelheceu, precisou parar de gestar a empresa. Sabe quem é que ele escolheu para ser o presidente da empresa deles? Esse homem que um dia se converteu, passou terrores e temores, mas confiou no Senhor e sabia que no momento de Deus o faria bem-aventurado. Sabe quem é o presidente da empresa deles hoje? Ele inclusive não está morando mais aqui no Brasil, teve que mudar para a Flórida, nos Estados Unidos, porque ele é o presidente da empresa. Eles têm uma empresa que se ramifica em várias coisas. Esse homem que um dia entendeu que eu preciso temer o Senhor, que vem terrores, que vem perseguições, que vem problemas, que vem crueldades, mas eu tenho que ficar firme no Senhor. E na hora dele, ele vai me fazer um homem bem-aventurado. Ele hoje é o presidente da empresa. Mas a palavra de Deus continua, e ela mostra as bênçãos do Senhor para a nossa família, e para nós, materialmente falando. Olha só o que diz o texto: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu tenho uma outra empresária na igreja, que já é uma senhora de idade, mas muito piedosa, muito piedosa. E ela, de novo, uma empresa familiar, e ela é sócia das irmãs ali, do cunhado e tal. Eles têm uma empresa de seguro-saúde. Eles gestam pessoas em seguro-saúde. E são muito capazes, muito capazes. Mas quando começou a pandemia, nós começamos a orar com toda essa gente, empresários, homens de negócio, mulheres de negócio da igreja, porque a pandemia, ela trouxe problema para todo mundo. Tiveram que fechar os seus comércios, as empresas começaram a vender menos, atender menos, crises, e veio então os problemas. O que vamos fazer com os nossos funcionários? Nós não temos mais muita gordura para conseguir bancar e manter todo mundo na empresa. O que fazemos? Começamos a orar, começamos a estudar a palavra de Deus, começamos a ver como Deus ensina a cada um de nós a gestar as finanças pessoais, familiares e profissionais. E essa mulher orando muito e pedindo a bênção de Deus sobre a vida dela, para que ela pudesse honrar todo o seu corpo de funcionários. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Parte dos seus funcionários são seus netos e filhos na empresa. Parte dos seus funcionários são seus sobrinhos, são seus próprios parentes.
E a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, ele será a sua descendência será poderosa na terra e abençoada. E essa mulher de joelho dobrado, ela falava: Senhor, eu amo o Senhor, eu sei que o Senhor tem a resposta. Está entregue nas tuas mãos essa empresa. Essa pandemia não é soberana, o soberano é o Senhor. E o Senhor é quem manda. Passaram-se alguns meses da pandemia, essa senhora da igreja me ligou. E ela disse assim: pastor, posso compartilhar o que Deus está fazendo na nossa empresa? Eu disse: claro, querida, compartilhe. Posso compartilhar na igreja? Ela falou: pode compartilhar lá no púlpito. Porque eu queria que as pessoas da igreja ouvissem o que Deus faz em meio a uma pandemia. E que a soberania não é do SARS-CoV-2, é do Senhor. Ninguém morreu de Covid-19 em Cristo Jesus porque o vírus foi soberano e mudou todos os dias determinados por Deus, como descrito no Salmo 139, a cada um de nós, gente. Se alguém morreu de Covid-19 na sua igreja e na minha igreja, porque foi determinação de Deus, e Deus usou a Covid, mas estava lá, escrito no livro dele, todos os meus dias. E nós aprendemos isso, para que o terror, o medo do SARS-CoV-2 não tomasse a nossa mente, não tomasse o nosso coração, não algemasse as nossas ações. E eu me lembro que ela me ligou e disse assim: pastor, o senhor não sabe o que Deus está fazendo. Lembra, o negócio dela é plano médico, saúde e tal. E ela disse: olha, essa pandemia, ela ameaçou todos nós. Mas a nossa empresa hoje está dando 20% de reajuste salarial a todos os funcionários da nossa empresa. Isso no meio da pandemia, quando a maioria das empresas estava cortando 20%, 25% do salário dos seus colaboradores, ela e seus sócios estavam dando 20% de aumento no sustento dos seus colaboradores. Sabe o que é isso, gente? É gente que teme ao Senhor, que se deleita nos mandamentos do Senhor, por isso na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. No dia que ela foi comunicar à empresa que eles iam dar 20% de aumento no sustento dos seus funcionários, ela reuniu todos os seus funcionários e ela disse assim: eu quero que fique claro para vocês que o que vai acontecer nessa empresa aqui é a ação direta da bênção de Deus para nós. E eu espero que vocês temam a Deus como eu temo. Alguns de vocês ainda não o conhecem. Eu espero que vocês aprendam a conhecê-lo, entreguem a sua vida a Jesus, ao Filho desse Deus que morreu na cruz do Calvário por nós, porque Ele é um Deus abençoador. E porque Ele me abençoa, porque eu sou filha dEle, vocês serão abençoados. E deu a notícia do aumento do sustento dos funcionários. Impacto. Por quê? Porque é uma pessoa que decide temer ao Senhor e se deleitar nos seus mandamentos. É uma pessoa que paga o preço pela obediência ao Senhor, que muitas vezes sofre perseguição da própria família, que não é cristã, dizendo que ela é louca, que ela também é manipulada pela religião que ela segue, mas ela permanece firme e por isso esses resultados acontecem. Mas a Bíblia continua: a bênção da sabedoria do Senhor aos que o temem e se comprazem nos seus mandamentos. Ao justo nasce luz nas trevas. E como a gente está precisando disso, não é verdade? Como nós estamos precisando de sabedoria nesse mundo. Nós estamos vivendo um momento em que a insensatez, nós estamos vivendo em um momento em que a falta de consciência se tornaram virtudes. O insensato é virtuoso hoje. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Brasília.
O insensato é virtuoso, ele é ovacionado pela sociedade. E nós estamos vivendo uma crise de sabedoria, de luz nas trevas. E quem é que tem isso? Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, não é para a gente ficar discutindo política nas redes sociais. Eu fico incomodado com isso quando crentes ficam discutindo se eu sou da direita, se eu sou da esquerda, se eu sou do centrão, e deixa de testemunhar da sabedoria de Deus, daquilo que realmente vai dar direção, como nós cantamos. Eu não estou sem um bom destino na vida, porque eu sou dirigido pela palavra de Deus. E quando eu migro para o caminho do mundo, quando eu dou ouvido às argumentações humanistas, eu acabo deixando de aproveitar a oportunidade de mostrar essa luz da sabedoria de Deus nas trevas. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é da minha família, dos meus primos. E são muitos. Eu sou de uma família italiana. A minha mãe tinha 7 irmãos, que tiveram cada um deles mais ou menos uns 5 filhos. E aí você tem aí, em proporção de progressão aritmética, quantos netos e bisnetos tem a minha avó, que já foi embora há muito tempo. São muitos. E a maioria deles não são cristãos. Cristão é eu, meu irmão, e mais 3 primos, que eram filhos de um pastor, que aliás Deus usou para a conversão da minha mãe, e o restante não é cristão, não conhece o Senhor e nem o Senhor Jesus. E eu tenho escrito devocionais, gravado devocionais, não sei quantos de vocês nos acompanham, inclusive estamos gravando agora vídeos para aconselhamento de síndrome de pânico, síndrome de burnout, ansiedade, transtorno, outros transtornos que nós estamos abordando. E eu tenho enviado para eles isso. E eu tenho primos que me ligam chorando, dizendo: olha, a sua mensagem fez isso comigo, chorando, mandando mensagem chorando. Por favor, não pare de enviar, não pare de mandar para nós, lembre-se de nós. Eu sou conhecido como Júnior, que meu pai era Darcy também. E eles dizem: Júnior, não pare de nos enviar. Sabe, se eu estivesse discutindo com eles, quem é de esquerda, quem é de direita. Ontem uma prima me mandou um videozinho no grupo, de 2 meninas que gravaram no TikTok. Crente não pode ser comunista, crente não pode ser da esquerda, crente não pode ser feminista. Não sei se vocês já viram esse vídeo aí, bem rapidinho. Está dando um barulhão. E essa prima mandou no grupo, falou: o que vocês acham disso? E aí eu rapidamente comecei a escrever ali algumas argumentações. Eu falei: olha, isso aí falta muita base bíblica e muita argumentação. E aí fui mostrando para eles, não é? Fez um textão, depois eu pus assim: desculpa o textão, mas a gente precisa ouvir o que é verdade. E fui mostrando para eles o que a Bíblia diz sobre a dignidade e a honra da mulher, o que a Bíblia diz sobre a política e o que a Bíblia diz sobre o comunismo. Porque quando se fala em comunismo, tem que lembrar que a gente está se referindo, politicamente falando, ao comunismo socialista, não ao comunismo verdadeiro, real, bíblico, ok? Que a Bíblia ensina lá em Atos 4:32, 4:41 a 47, que tinham tudo em comum. Isso é ter coisas em comum, não é? Agora, quando se fala em comunismo, é o comunismo socialista que se refere. Então, eles estão querendo a sabedoria. Quando eu botei, ficou um textão assim, porque eu fui pondo as bases bíblicas para eles olharem a Bíblia. Eles voltam com a resposta: pô, obrigado, a gente nunca pensou nisso. A gente nunca imaginou que a Bíblia tem isso. E a Bíblia tem.
Então, às vezes, a gente fica mais preocupado em entrar pelo caminho humanista e discutir política como o mundo discute, do que revelar essa luz que nós temos, que nasce nas trevas e nos torna graciosos e não cruéis na nossa discussão na internet. E nos torna, a Bíblia diz, misericordiosos, compassivos. E não pessoas que perseguem na rede social. E nos torna justos e não politizados. Não é com extremos, sem um equilíbrio que a Bíblia diz. Precisamos revelar essa sabedoria a esse mundo perdido. E eles estão precisando de sabedoria. Em todos os segmentos, em todos os momentos. Precisam de sabedoria como educar os seus filhos na pandemia. Denise, minha esposa, passou quinta e sexta-feira, 2 horas da noite, reunidas com as mães do Controutim. Controutim é a primeira adolescência da Igreja Batista de Vila Mariana. Ensinando essas mães como lidar com os seus filhos, a maneira de Deus na pandemia. Como alcançar o coração dessas mães. Como orar pelos seus filhos, como estudar a Bíblia com seus filhos, como criar um ambiente em que a família viva aquele ambiente da graça, mesmo na pandemia. Todo mundo enfiado no mesmo apartamento. Aqui em Bragança vocês moram ainda em casa, né? Não sei se você mora em casa ou apartamento, Lulu. Que beleza ver você aqui, menino. Você já aposentou também igual o Marco? Não, não, ainda não. Bom te ver, viu? Você mora em casa ou apartamento? Casa. Vocês moram em casa, vocês são privilegiados aqui em Bragança. Lá, os caras estão morando em apartamento de 26 metros quadrados. O tamanho do banheiro da sua casa é o tamanho do apartamento deles lá. Você vai, como é que consegue morar num lugar desse? Eu moro num apartamento de 78 metros quadrados. Já é apertado. Eu tenho um filho de 1,95 m de altura, não é? Enorme. E ele veio para dentro de casa. Ele estava estudando lá na Palavra da Vida na Hungria. Bateu a pandemia, foi mandado embora do país. Todos os estrangeiros foram mandados embora do país. Teve que tomar um avião rapidinho, porque estava fechando todas as fronteiras, senão ele ia ficar trancado no aeroporto e ia ter a segunda edição do filme, né? Do aeroporto lá com o Tom Hanks, só que agora era com o Daniel Zborowski. E a gente de viagem aqui, que é da igreja, monitorando ele, e me ligava: pastor, cobra o Daniel está lá no seminário ainda, o Daniel já tinha que ter no aeroporto, vai fechar o aeroporto, o Daniel está lá despedindo os amigos, tá? E a gente ligava: Daniel, você tem que ir para o aeroporto. Eu estou indo, pai, peraí, deixa eu falar tchau para mais um só, não sei se eu vou ver mais. E aí desce o cara em São Paulo e tranca tudo. A gente não vai mais trabalhar na igreja, ele não vai para a faculdade no campus, e aí a gente tem que se adaptar na pandemia. A gente precisa de sabedoria para eu ser compassivo, benigno e justo com a minha esposa e com meu filho. Tivemos que aprender. Tivemos que desmontar um quarto, ainda bem, Deus sabe o que a gente precisa, gente. É impressionante. Eu estava conversando com outro empresário da igreja, e ele estava contando as mazelas, não é, desse tempo, e ele contando assim, tudo o que está acontecendo, e eu falava: você percebeu que Deus nos dá as crises quando Ele sabe que a gente pode suportar? E ele parou e falou: e o senhor sabe que é verdade? Ele contou de um problema que ele teve na empresa, que perdeu assim, de cara, 40 ou 50 mil reais. Mas ele havia comprado algumas ações há uns 3 meses atrás, que deu um salto. E ele olhando, ele falou: pastor, o senhor falou isso agora que eu percebi. Eu ganhei exatamente esse valor que foi a crise ali na empresa, com aquele funcionário, com um funcionário dele. Falei: tá vendo? Deus sabe o que a gente precisa. Deus levou a minha filha embora, chegou um goiano, não é? Que mal escova o dente, masca piqui, leva a minha filha embora, sobra um quarto, vem a pandemia. A gente precisa montar um escritório. Vamos desmontar o quarto, vamos montar o escritório. Só que só um escritório, nós 3 temos que trabalhar no escritório, então a gente vai ter que fazer uma escala para entrar nesse escritório.
E nós temos que manter o escritório em ordem. Então meu filho usava o escritório à noite, por causa da aula na faculdade. Ele estuda à noite, e as aulas eram à noite. E o primeiro dia que eu cheguei de manhãzinha, eu vou dormir cedo e levanto muito cedo. Às vezes eu vou dormir tarde e continuo levantando cedo. E quando eu cheguei bem cedo no escritório, estava uma loucura o escritório. Eu demorei 1h30 para colocar o escritório em ordem para eu poder trabalhar. Eu fiquei muito furioso, esqueci que eu era pastor naquele momento, esqueci que eu era crente, esqueci que era o pai dele, eu me tornei o cara cruel, porque me faltou sabedoria. Quando a minha esposa levantou e me viu, ela falou: você não está bem. Eu falei: não estou mesmo. E vê lá o que você vai falar para mim. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: aconteceu isso. Minha esposa é muito misericordiosa, muito compassiva. Ela falou: você já orou? Eu falei: você não tinha que perguntar isso para mim. Por que você faz essas perguntas? Você já orou? Eu falei: não. Então vamos orar aqui, eu vou orar com você. Você não vai querer orar, né? Eu falei: eu não quero não. Ela falou: eu vou orar para você. Ela orou comigo. Ela falou: tenha calma. A sua irritação, a sua braveza não está resolvendo as coisas. Tenha calma. Quando ele acordar, a gente vai conversar com ele e você vai explicar o que você quer. A gente tem que ter essa sabedoria. Se fosse eu já ia lá no quarto dele, ia gritar com ele, tirar ele da cama na marra, dar umas broncas boas nele, falar sei lá o que para ele, ser cruel, não ser benigno, não ser misericordioso, não ser justo. Até que Deus usa uma pessoa para dizer: olha, tem sabedoria em mim, vê se você volta, você deixou de me temer e está ouvindo o seu coração, você deixou de ter prazer na minha lei e está ouvindo as suas sugestões. Então, a gente precisa disso, as pessoas estão precisando disso, vocês estão precisando disso, eu estou. E nós precisamos continuar temendo o Senhor. Aonde Deus está falando? Como eu trato da minha família na pandemia. A Bíblia manda a gente tratar da família, seja na pré-pandemia, na pandemia e pós-pandemia do mesmo jeito. Tratando a minha esposa com toda a dignidade, com toda a honradez, com todo o carinho. Tratando os meus filhos como herança do Senhor, não como uma dívida que eu recebi vindo da Hungria e agora tenho que suportar esse cara de volta em casa. Não. E aí eu volto para a sabedoria de Deus e eu começo a ver, e nasce luz nas trevas. Nasce luz nas trevas. Mas a Bíblia continua, não é? Ela diz a bênção que tem o pessoal que é bondoso, que é generoso. E aí o Senhor fala da bênção, da generosidade recompensada pelo Senhor. Está no versículo 5. 6, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Defender aqui é sustentar a sua causa em juízo, não é? E não será jamais abelado, será tido em memória eterna. No versículo 9 diz: distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Eu tenho certeza que vocês se envolveram aqui com o momento da pandemia, em que tivemos que ajudar pessoas da comunidade da nossa cidade a comerem, porque ficaram sem comida. Na cidade de Araraquara, onde o meu irmão pastoreou um tempo, o prefeito tem tomado algumas decisões e pessoas não têm o que comprar, não têm comida para comprar, porque ele está fechando tudo, fecha até o supermercado. E as pessoas que não têm essa capacidade, como nós temos, nós somos pessoas privilegiadas, a gente tem celular, a gente faz o pedido pelo WhatsApp, não é? Paga já automaticamente pelo cartão, e aí você acompanha o entregador chegando na sua casa. Você já está indo lá no portão enquanto ele está descendo da motoca, porque você está vendo que ele já chegou. Gente, a maioria das pessoas não tem isso. E elas precisam sair para comprar comida. E elas não tiveram como fazer isso. Em São Paulo, aqui em Bragança, em Araraquara, em todos os lugares. E nós precisamos, como igreja, nós tivemos que nos movimentar como igreja. Mas não como o mundo se movimentou, politizando essa situação. Nós tivemos uma oferta de uma ONG, nos oferecendo centenas de cestas, milhares de cestas.
E eu tenho um pastor que trabalha com as congregações nas comunidades ali em São Paulo, em 2 comunidades. E eu falei para ele, nós estamos recebendo essa oferta, essa ONG está com muito alimento, eles não estão conseguindo distribuir, eles perguntaram se nós como igreja queremos receber cestas e nós vamos distribuir. Ele falou, pastor, temos que ter muita sabedoria, luz nas trevas. Porque se a gente levar um caminhão de cesta para a comunidade, o pessoal do tráfico vai pegar esse caminhão e eles vão vender para o pessoal da comunidade. Então a gente precisa ter muita sabedoria com a generosidade que a gente vai ter. A igreja já fazendo ofertas, muitas ofertas com cestas, triplicando o número de cestas que davam no mês regularmente, e veio essa oferta. E nós fomos generosos. E nós fizemos todo um planejamento muito bem feito para inclusive dar relatório para essa ONG cristã que nos ofertou as cestas. E então nós começamos a ver como nós fomos reconhecidos como homens ditosos, bondosos, que se compadece, que é gracioso com a necessidade do outro e dá. Aqui o verbo está traduzido para emprestar, mas é o indivíduo que vê a necessidade do outro e fala, come. Se você puder me devolver, você devolve, se não puder, não tem problema algum. E então ele sustenta a sua causa em juízo. Sabe o que eles começaram a falar da igreja? Da congregação que está na comunidade? Essa gente realmente ama a nossa comunidade. Essa gente, nós estamos começando um projeto agora, via a fundação da igreja, que tem o nome Esperançando Jovens, que é preparar jovens que estão em estado de vulnerabilidade na comunidade, estão prestes a se tornar soldados do tráfico, a preparar essa gente para ser incluído no mercado de trabalho. Nós temos 11 jovens hoje, o projeto está começando bem inicialmente. Sabe o que nós ouvimos lá na comunidade? Dos pais desses jovens. Nós já fomos enganados aqui, pastor. Veio um grupo aqui que disse que ia empregar nossos filhos, e para que eles fossem empregados pelos nossos filhos, nós tínhamos que pagar os cursos que eles estavam dando para nós. Nós pagamos os cursos nunca vieram, e os nossos filhos nunca foram empregados. Isso é crueldade. Isso é não ser bondoso, ditoso, porque é cruel. Então agora que eles estão recebendo esse treinamento a custo zero, é subsidiado pela igreja. O custo do treinamento de um jovem desse é R$350 por ano para treiná-lo. A se preparar bem financeiramente, a se preparar bem na carreira. Eles fazem um curso que vai descobrir qual é o seu design, são as suas preferências, para descobrir qual é a melhor carreira que ele deve seguir. E também um curso que um RH da igreja dá para marketing pessoal, para ele se preparar bem para uma entrevista. Uma RH da igreja que trabalha numa empresa lá em São Paulo, ela conversou com os diretores da empresa, com todo o projeto. Os diretores disseram, todas as vagas de jovem aprendiz dessa empresa será dado ao projeto Esperançando Jovens. Já empregaram 4 jovens dos 11. 4. Quando isso acontece, eles dizem, essa gente realmente ama a gente. Mas por que isso é feito? Porque eu tenho ex-executivos aposentados, eu tenho empresários envolvidos, eu tenho gente que não é nem executivo, nem empresário, sabe? Gente que tem algo para oferecer, se envolvendo nesse projeto, porque é gente que se compadece e dá. Então a sua causa é sustentada em juízo. E a bênção da segurança. Próximo slide diz a bênção de ficar firme, sustentado no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor.
Esses dias eu estava conversando com um executivo, e agora se tornou empresário, porque ele saiu da empresa e montou seu próprio negócio dentro da própria área que ele tem. E ele chegou amedrontado numa conversa comigo e disse assim: eu estou pensando em ir embora para Portugal. Por que você vai para Portugal? Não, pastor, não dá para ficar no Brasil. O senhor está vendo o que está acontecendo? E o negócio dele é agronegócio. É um negócio que está sustentando o Brasil no momento. Está quebrando todos os recordes de produção que você possa imaginar. E eu disse para ele: mas por que você quer ir para Portugal? Não dá para ficar. Olha o que está acontecendo no país. Olha aí, foi naquela época que deram, não é? Liberdade para o Lula, ele se tornou elegível de novo, essas coisas. E ele estava preocupado com isso. Falei: para. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Vamos abrir lá. Abri em Romanos capítulo 13 com ele. Eu disse: olha, a gente precisa temer o Senhor. Eu vou confessar para você que às vezes o meu coração me trai também. Eu fico meio preocupado. Fico meio receoso com o que vai acontecer com esse país. Não é por causa do Lula. Não é por causa de um homem. É porque o que pode acontecer nesse país por causa de muita gente que não confia no Senhor. Mas a Bíblia diz que o presidente que a gente vai ter em 2022 é instituído por Deus. Quando Paulo escreveu isso aos romanos, sabe quem era o imperador de Roma? Era Nero, que botava fogo nos cristãos para iluminar as ruas, que jogava cristão na arena para ser comido por feras ou morto por gladiador, para ser o grande espetáculo para os cidadãos romanos. E ele diz: esse cara que está lá sentado no trono foi instituído por Deus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo agora para Timóteo, ele diz: e a gente tem que orar por todos esses camaradas, para que de alguma forma eles conheçam a verdade. E aí um outro apóstolo, escrevendo a sua primeira epístola, a primeira de Pedro, ele diz: olha, a gente precisa se submeter a essas autoridades e orar por eles. E eu disse a ele: sabe, o meu coração e o seu coração se atemoriza de má notícias, porque a gente perdeu a firmeza no Senhor, a gente esqueceu que Deus está no controle. E nós estamos olhando, não é? Verticalmente, horizontalmente, quando deveríamos olhar verticalmente. Nós estamos olhando para o plano humano, quando nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé. Quando a gente teme o Senhor, a gente não teme as más notícias. Quando eu tenho temor do Senhor e eu aprendo, e eu tenho deleite na palavra de Deus e eu aprendo isso, eu não tenho terrores para 2022. Nenhum. E nem estou comprando a minha passagem para Portugal. Eu estou seguro e firme, confiante no Senhor, e o meu coração bem firmado, e não teme, até ver cumpridos os propósitos de Deus, na minha vida, na vida da minha família, e na vida da igreja. E quando a gente vive isso, sabe qual é o resultado? Os perversos, os que não confiam no Senhor, dizem assim para a gente: como é que pode? Como é que pode, Elias? Como é que pode, Luciano? Como é que pode, Marcos? Como é que pode, gente, vocês estarem assim, tranquilos, em paz? E aí a gente vai falar: não é por causa do meu coração. Sabe por quê? O meu coração é desesperadamente corrupto e profundamente enganoso. Ele me trai. Mas é porque eu temo um Deus que diz assim para mim. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Que diz assim para mim, que conta histórias assim para mim. E essas histórias estão na Bíblia para o meu ensino e para o meu consolo, diz Romanos capítulo 15, versículo 4. Em Marcos 4, Jesus diz assim, no versículo 35, para os seus apóstolos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, e estão no barco, lá no mar da Galileia.
O Mar da Galileia é um lugar onde encontra, tá? Ventos quentes do Mediterrâneo e ventos frios das colinas ali de Golã. E dá tempestades muito fortes ali. Quando eu estive em Israel com um grupo da igreja, e nós fomos fazer um passeio de escuna no Mar da Galileia, eu falei, estou orando por uma coisa, vocês se preparem. Que a hora que a gente estiver bem lá no meio, que vem uma tempestade bem forte. Você é louco, pastor? Você está orando por isso mesmo? Eu falei, estou. Ué, a gente confia ou não em Deus? Mas não veio. Eu queria mesmo que viesse, só para sentir o que ia acontecer. Tem medo de morrer? Não pode ter. Nós não somos crentes. E se for uma morrer lá no Mar da Galileia, tem lugar mais lindo para você morrer, gente, no Mar da Galileia. Muito melhor do que morrer no Cambuci, em São Paulo. Mas não veio. Estava um dia assim lindo como está hoje, ensolarado. A gente passeou pelo Mar da Galileia, descemos do passeio, o pessoal, ainda bem que Deus ouviu sua oração, pastor. Para da próxima vez eu oro com mais fé. Mas correu o dia, a gente visitou outros lugares, a gente estava em Tiberíades. Voltamos para o hotel em Tiberíades. Quando eram umas 3 horas da manhã do dia seguinte, eu ouvi um trovão tão forte, eu pulei da cama. Já peguei a minha máquina, já comecei a abrir já toda a sacada do quarto que a gente estava, comecei a filmar. Denise, você é louco? E eu falava alto, Denise, está acontecendo, está acontecendo. E ela, Darcy, está todo mundo dormindo, eu quero que todo mundo acorde para ver o que está acontecendo. Deu uma tempestade ali em Tiberíades, à margem do Mar da Galileia, que inundou o estacionamento do hotel. Veio o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Todo para dentro de Tiberíades. E eu queria ver isso, porque eu queria sentir o que esses caras sentiram. De uma hora para outra, uma tempestade que tira o controle deles. É além do que eles podem manusear, é além do que eles podem fazer. Esses caras estavam acostumados com as tempestades ali. Afinal de contas, eles eram pescadores no Mar da Galileia. Só que essa foi além do que eles podiam suportar. E aí eles estão ali nesse sufoco, eles chegam para Jesus e Jesus está dormindo. Você nunca perguntou como é que Jesus consegue dormir com uma tempestade dessa, gente? Muito maior do que eles estavam acostumados a enfrentar. Como é que Jesus está dormindo? E aí eles despertam Jesus e perguntam, não te importa que pereçamos? Senhor, o Senhor não se incomoda que todos nós aqui possamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece, e tudo acabou. Jesus, com essa atitude, está dizendo, eu me importo com vocês, eu me importo. Então a tempestade vai acabar. Acabou. Jesus está dormindo porque ele sabe muito bem quem ele serve. E ele conhece o Deus que ele serve. E por isso ele é capaz de dormir. Mas por que ele é capaz de dormir? Porque lá no início ele disse assim, passemos para outra margem. Não foi isso que ele falou? Ele, como Deus, ele sabe o que ele está falando. E ele tem o controle de todas as coisas. Olha o versículo 1 do capítulo 5. Entre mentes, em meio a tudo isso que aconteceu, do versículo 35 a 41, o que diz a Bíblia? Chegaram a outra margem. Se Deus disse a mim e a você que nós vamos chegar a outra margem, vem a tempestade, vem a pandemia, vem o que vier, nós, eu e você, chegaremos a outra margem, porque o Senhor se importa se vamos perecer. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra tão viva, tão eficaz, tão penetrante, tão educadora. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a enxergarmos com os nossos olhos da fé toda essa verdade que aprendemos juntos com a tua palavra neste momento. E agora, Senhor, confiarmos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas almas, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que se importa sim conosco, e o Senhor vai cumprir os teus propósitos
que são bons, agradáveis e perfeitos a cada um de nós. Continua abençoando os homens, Senhor, da Igreja Batista de Bragança Paulista. Continua, Senhor, abençoando o pastor Gessé e sua equipe pastoral e liderança espiritual. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, as mulheres, os jovens, adolescentes, as crianças, os anciãos desta igreja, de maneira que sejam encontrados como uma igreja bendita do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.